Olá a todos e todas, sejam bem-vindos a mais essa aula do verão 2024, preparatória ao ENC, né, disciplina Resolução de Problemas, tá? Nessa aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o conteúdo de funções que está comparecendo em muitas ocasiões no ENC, tá? Então vejamos, ó. Então aqui eu tenho um material que era um material antigo, mas assim, bastante atual, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha nele, tá? Deixa eu abrir ele aqui. Deixa eu ver. Função exponencial. Então aqui, ó. Esse material acho que vocês devem conhecer. Deixa eu acertar aqui. É um material antigo, mas assim, ele é bem atual, tá? Vou colocar aqui, deixa eu só me organizar aqui, tá? Então vejamos, ó, vamos ver. Deixa eu ampliar aqui para vocês poderem ver melhor. Então, aqui é um material antigo, né? Essas datas são de 13 anos atrás, mas tá bom. Então, vejamos, ó. A função exponencial, né? Então, o primeiro passo, né? Fazer uma definição que seja indicada, né? Então, a gente tem uma maneira de apresentar, que é uma maneira mais enxuta, vamos dizer assim, tá? Mas aqui o ENC não. A disciplina, ela tenta enfatizar mais a mais informação. Então, vejamos, ó. Seja A um número real positivo que suporemos sempre diferente de um. Ah, por quê? Porque a gente sabe que um elevado a uma potência sempre vai dar um, né? Então, ó, a função exponencial de base A, f de R, em R positivo, né? R positivo, tá? Então, aqui há uma notação diferente, né? É R positivo, né? Entendeu? Tá? Então, cuidado com essa anotação aqui, porque o R mais indica o quê? Quando você coloca o R mais embaixo, é o R não negativo, né? Tá? Aí você põe um asterisco, então você fica o quê? O R positivo. Aqui ele aborda o quê? O R positivo. Quanto mais em cima, isso indica o quê? É o intervalo aberto de zero a mais infinito. Intervalo aberto de zero a mais infinito. Então, por isso que é o R positivo, tá? Então, indica pela notação f de x igual a elevado a x, deve ser definida de modo a ter as seguintes propriedades. Né? Tá vendo? A primeira propriedade, a elevado a x vezes a elevado a y, é igual a vezes elevado a x mais y, potência. Outra propriedade, a elevado a 1 tem que ser igual a 2. Lembra que quando a gente falou de função exponencial, a gente observou a condição 3 como como uma propriedade. Então, aqui ele tá partindo dessas considerações para construir uma definição de função exponencial, tá? Para motivar, melhor dizendo, tá? Então, ó, repare, é interessante observar que a função f de R em R tem a propriedade 1. Isto é, R, aqui tá vendo? R positivo. Isto é, f de x mais y, a operação de soma elevada na operação de multiplicação da f. Então, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y. F não pode assumir o valor zero, a menos que seja identicamente nula. Com efeito, se existir algum x0 que pertence a f, tá? Tal que f de x... Agora, claro, agora ele está fazendo o quê? Ele está argumentando aqui porque não pode assumir, f não pode ser zero. Porque se assumisse que isso fosse zero, o que que a gente ia ter? Tá? A função toda seria identicamente nula. Tá? Como é que a gente demonstra isso? Qual é a indicação do argumento aqui? A expressão com efeito está dizendo o seguinte, te dá um indicativo que você vai fazer um argumento por um argumento indireto, uma demonstração indireta. Então, toda vez que você se depara, claro, isso não é regra geral, isso não está escrito em nenhum livro, isso aqui é uma coisa que a gente vê na literatura, né, vê em muitos textos matemáticos, usa o de fato para provas diretas, o com efeito para provas indiretas. Então, a gente espera que isso aconteça, né? Então, com efeito, e de fato é uma prova indireta,
que ele vai fazer? Então, com efeito, se existe algum x0 que pertence a R, tal que o f de x0 é igual a zero, para todo x que pertence aos reais, bom, tá, repara, olha o que acontece. Pelo fato de você levar a soma na multiplicação através de f, né? Claro que você está levando a soma na multiplicação. Você tem o seguinte, se tiver um, todos tem que ser, a função tem que ser toda zero, ou seja, identicamente nula para todo x. Então, se é válido para um, se um é zero, então todos os x da função, né, o f de x tem que ser também zero. Ou seja, a função é identicamente nula. E um argumento bem simples, tá vendo? Pega f de x e lança a mão da propriedade que é válida. Então, f de x0, soma e subtrai o x0, é um argumento, não é um argumento novo, é um argumento bem tranquilo, x0 mais x menos x0 igual a f de x0 vezes f de x menos x0. Então, aqui, ó, tá vendo? O f de x0 é zero vezes o f de... Então, ó, repara, a gente não já sabia que o f de x0 era zero. Ah, mas qual é o valor que vai dar o f de x menos x0? Não importa. Se for diferente de zero, ok. Se for zero, também ok. Então, zero vezes esse cara aqui, esse f de x menos x0, tem que ser o quê? Tem que ser zero. Logo, a f será identicamente nula. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Mas ainda, vejamos, olha aqui, ó. Se f de r tem a propriedade de 1 e não é identicamente nula, então f tem que ser positivo para todo x em R. Repara, se tem a propriedade, repara, aquilo ali, ó, tá vendo? Essas três condições que comparecem aqui, elas e além cadê a expressão? Deixa eu ver. Opa, aqui, ó, a primeira, né, que está comparecendo aqui, ó, essa aqui, se você tem isso aqui, ela tem que ser positiva. Se ela não é identicamente nula, tá? Então, ela tem que ser positiva, tá? É claro que a gente fala isso muito sutil, né, no argumento, mas aqui está dando uma, uma percepção, uma análise matemática, né? A gente está fazendo o que aqui? Está observando, ó, f de r em r tem a propriedade de 1 e não é identicamente nula. Então, f de x é positivo para todo x em R. Bom, então você tem f de x, usa um argumento, você abriu o x na soma de metades, apareceu a soma, você pode lançar a mão da propriedade que eu estou grifada de azul em cima, e usa aqui, ó, para aí, não é quadrado, não é identicamente nulo, é o quadrado de um número que não é zero, vai ser sempre o quê? Uma quantidade positiva, ponto. Assim adiante, veja, aí a gente demonstrou isso, então, não é identicamente, então R tem que ser positivo, tá? Assim, diante da propriedade, tanto faz dizer que o contradomínio de F é R, tá? Como dizer que é R positivo, porque o R positivo é a imagem, tá? Então, você tem o quê? O contradomínio é R, como dizer que é R positivo, tá? Bom, você vai perceber que a imagem vai estar contida em R, tá? As vantagens de tomar R positivo como contranome aqui será F sobrejetiva. Lembra do que a gente falou da primeira aula? Opa, espera aí, linkando lá. Para ser sobrejetivo, a gente viu, tem a definição, mas tem um aspecto que é o quê? A imagem ser igual ao contradomínio. Então, se você considera R positivo, você tem a sobrejetividade, você ganha a sobrejetividade, tá? Como veremos, tá? Então, se uma função f de R em R tem as propriedades 1 e 2, então, para todo n, o que a gente tem aqui? Então, f de n é igual ao quê? A f de 1 mais 1, né? Você tem n natural. N natural, você pode quebrar ele. Se ele é n natural, então você pode quebrar na soma de n cópias do 1. N, ou melhor, perdão, n somas, né?
uma soma de N parcelas do um. Pô, mas quando você transporta isso, lançando mão da propriedade, a propriedade está aqui grifada em azul, propriedade vamos chamar de propriedade principal, né? A propriedade, como é que chama? Funcional, tá? Vamos chamar de propriedade funcional. Você, tá, mas professor, vale para dois. Aqui eu tenho N parcelas. Continua, vale? Continua. Tá? Então, você pode aplicar o modo sucessivo, mas se lembrando que você está com uma quantidade finita de parcelas, né? Então, você faz o quê? Você olha né? Mais N menos um parcelas e um. Aplica a propriedade para esse. Aí você fica o quê? N menos um vezes F de um. Depois, o que que você vai fazer? Aí eu faço a mesma coisa. N menos 2 mais um. Aí eu vou abrindo. Como é uma quantidade finita, você vai esgotar. Então, vai dar esse produtório de N fatores de F de um. Mas o F de um é o A. Então, você surge a potência A elevado a N. Então, resulta dali, né? Resulta dali. Deixa eu ver que dá uma estabilidade aqui na internet, mas assim, usando a propriedade um, resulta daí, como mostramos na seção anterior, aí vem um trabalho feito anteriormente, né? Mostramos na seção que para todo mundo racional R igual a M sobre N, com N natural deve-se ter F de R igual a R, que é racional, da onde surge o quê? A raiz enésima da potência, né? Deixa eu abrir aqui o vídeo. A raiz enésima da potência, tá? A potência A elevada a M. Tá? Não é tão difícil fazer isso, né? Isso aqui é um argumento que você pode pensar em fazer. É só você pensar no quê? Joga no R igual a M vezes N. Então, joga esse N para o outro lado multiplicando. Aplica a propriedade funcional. Depois é só você refazer, tá? Dá para fazer sim, tá? Tranquilo? Então, vejamos. Bom, portanto, o f de R igual a elevado a R é a única função de Q em R+, tal que R mais S é igual a isso, para qualquer R e S racionais, e F de um igual a A, tá? Agora, se você, só para a gente poder fazer uma outra referência, o livro do Adilson tem um exercício na parte de teoria dos anéis, que é um pouco similar a isso, tá? Ele tem um exercício desse, que era para você provar isomorfismo, né? Então, é bem similar a esse. Então, quem tiver o livro disso, dá uma olhadinha naquilo, tá? Que você vai ter uma maneira, né? Se a gente for pensar assim, é, nas questões da onde, por que está fazendo esse tipo de construção, tá? Esse tipo de argumento, tá? Então, vejamos, portanto, F de R, é só um minutinho, pessoal, rapidinho, aqui numa pausa, rapidinho. Olá, pessoal, desculpem, é família, né? Estão falando alto aqui, eu falei, não, fala mais baixo, que eu estou gravando a aula. Tá bom, pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui, ó, vejamos, ó. Portanto, f de R, a R é uma única função, f de quem R positivo, tal que f de R mais S é igual a f de R vezes f de S. Vale a identidade funcional, tá? Para quaisquer R e S racionais, f de um igual a A. A propriedade 3, vamos voltar lá, as propriedades. Repara, quando a gente faz, no ensino celular para a garotada do cálculo,
ou vocês ensinam a função exponencial lá no ensino médio, a gente não faz com essa motivação, né? Na verdade, isso aí aparece como uma propriedade, como uma observação. Agora eu estou usando essas três propriedades para enfatizar a importância esses três itens no aspecto intrínseco de função exponencial, tá? Então, a razão pela qual né, essas três são a razão pela qual a função exponencial, né, é, trabalhamos, mas vamos pensar assim dessa forma, né? Está ligado intrinsecamente à função exponencial, tá? Acho que a palavra correta seria essa, tá? A propriedade diz que a função exponencial deve ser crescente quando A maior e decrescente. Daí que existe uma única maneira de definir o valor f de x igual a elevado a x quando x é irracional. Para fixar as ideias, né? Tinha uma expressão é, do Elon, né? Para fixar as ideias, suporemos A maior que um. Então, tem a seguinte propriedade. Então, vejamos, olha o que acontece. X está entre R e S. Então, a potência, A elevado a R, A elevado a R é menor que A elevado a X, que é menor. Então, se o A for maior que um, ou seja, a x é um número real cujas aproximações por falta são são a x com R menor que x, R racional, e cujas aproximações por excesso. Aí que ele está fazendo uma ponte, né? Então você vai fazendo o quê? Deixa eu abrir a minha câmera aqui que eu tinha fechado, esqueci de abrir. Então você vai fazendo uma aproximação nesse aspecto, por falta e por excesso. R menor que x e outra por excesso, tá? Não pode existir números reais diferentes, tá? Digamos, A extremamente menor com B com a propriedade acima. Se existirem tais números, teríamos isso aqui. Então, o intervalo não conteria nenhuma potência com expoente racional, contrariando o lema, isso aí é o lema da sessão anterior. Então, isso aqui é uma material lá se eu não estou enganado, de funções, né? Depois você dá uma conferida lá, tá? Então, definindo A elevado a x para todo x, não há dificuldades para verificar que, de fato, são várias propriedades 1, 2 e 3 acima denunciadas. Além disso, tem-se ainda que a função f de R em R+, definida por A elevado a x, é ilimitada superiormente, tá? Então, ó, ilimitada, né? Então, a gente fala, quando a gente ensina isso para a garotada, a gente diz, a função explode, né? Para x grande, a função ela explode. Enfim, aqui está usando um termo mais técnico, só para a gente poder fazer essa ponte aqui, que eu acho que é importante. Então, com efeito, todo intervalo R positivo, né? O intervalo em R positivo contém valores, e segundo o lema anterior, né? A seção anterior, tá? Mais precisamente, ó, a maior que um, então a x cresce sem limite. Quando x é maior que zero, é muito grande, tá? Se o A está entre zero e um, então torna-se arbitrariamente grande quando x, o oposto, né? A informação oposto, tem valor absoluto grande, tá? A função exponencial é contínua, tá? Isso significa que, dado x que pertence a R, é possível tornar a diferença tão pequena quanto se deseje, desde que x seja tomado suficientemente próximo de x0. Dito de outro modo, o limite de AX, quando x tende a x0, é igual a A elevado a x. Em símbolos, é isso, tá? Essa afirmação pode ser provada da seguinte forma. Aí aqui está fazendo uma demonstraçãozinha, tá? E vai lançar a mão de, acho que do limite fundamental. Deixa eu ver. Essa afirmação pode ser provada se escrevemos x igual a x0 mais h. Logo, a diferença x menos x0 é igual a h, tá? Aí pode ser escrito nessa forma. Ora, sabemos que pode ser tornado tão próximo de 1 quando desejemos, desde que tomemos h suficientemente pequeno. Quando a elevado a x0 é constante, podemos fazer o produto a elevado a x0 vezes a h tão pequeno quanto o que queiremos. Logo,
o limite tem que ser zero. Ou seja, a elevado a x, quando x tende a x0, é igual a x0. Ou seja, o valor da função, quando, né, o limite de f de x, quando x tende a x0, é o próprio valor da função no ponto. Então, a função é contínua. Tá? Aqui a função é sobrejetora, tá? Então, aqui também está fazendo um argumento, aqui, ó, tá vendo? Então, aqui, ó, um argumento, ó, tá vendo? Essa afirmação quer dizer que para todo número real B, existe algum x em R, tal, que todo número real positivo é uma potência de A. Para provar, tá, usamos o lema da seção anterior e escolhemos para cada N, aqui faz uma jogadinha, né? É um argumento de análise com cálculo, tá? Ó, com Rn racional no intervalo, de modo que aqui, ó, aparece a diferença menor que 1 sobre n, tá? Portanto, esse limite aqui, ó, do x tende a x0, de A elevado a Rn é igual a B. Para fixar as ideias, supomos A maior que 1 e escolhemos as potências A elevado a Rn sucessivamente dessa forma. Certamente podemos fixar S racional, tal que B é menor que A elevado a S. Então, a monotonicidade da função AX nos assegura isso. Tranquilo? Aí agora vai usar a completeza dos números reais. A Rn é uma sequência monótona limitada superiormente. A completeza de R garante, então, que Rn são valores próximos por fora do número real x, ou seja, o limite. A função exponencial sendo contínua, temos que A elevado a x é igual ao limite de x, tendendo a x0 de A elevado a Rn, que é igual a B, como queríamos demonstrar. É um argumento bonitinho, né? Mas assim, vejamos. Vemos, pois, que para todo número real positivo, A, diferente de uma função exponencial f de R em R positivo, dada por f de x igual a x, é uma correspondência biunívoca, né? Sobrejetividade, ganhamos, né? Ó, tá vendo? A sobrejetividade, já temos aqui, tá? Tudo bem? E olha aqui um argumento mais de análise, né? Tá? A função exponencial, né, é uma correspondência unívoca entre R e R. Se é monótona, né? Então vai ser uma garantia de atividade também. Então, crescente se A é maior que 1 e decrescente se o A está em 0 e 1, com a propriedade adicional de transformar somas em produtos. Tá vendo? Repara, a identidade funcional. Transformar somas em produtos. Aqui, eu tinha falado isso, a adjetividade da função decorre de sua monotonicidade. E temos ainda essa outra aqui. Então, vejamos o gráfico. Agora ficou interessante, né? O gráfico da função exponencial tem essa configuração, se o A for maior que 1, e vai ter essa configuração, ó, tá vendo? Se o A está entre 0 e 1, tá? Quando A maior que 1, nota-se que quando o x varia da esquerda para a direita, apresenta um crescimento bastante lento, quando o x é negativo. À medida que o x cresce, quer dizer, é o famoso crescimento exponencial, né? Deixa eu ver se consigo aqui, ó. Deixa eu fazer. Tá vendo? Esse crescimento aqui, ó, é o crescimento exponencial, tá? Ó, o crescimento exponencial supera o de qualquer polinômio. Isso aqui, ó, quando eu falo para vocês criticarem o que eu falo, é justamente isso. Porque o crescimento exponencial supera de qualquer polinômio. Como é que a gente verifica isso? Como é que a gente pode dar um argumento para isso? Pensa em um polinômio e faça a divisão por uma função exponencial. Qual que vai mais rápido com o infinito? Bom, se você olhar bem, se desse infinito em cima, seria o polinômio. Se desse zero, seria a função exponencial. E de fato é isso. Você vai aplicando o L'Hopital, uma quantidade, assim, um argumento bem rápido para você verificar isso. Ou o contrário, né? Você põe a função exponencial em cima e eu divido por um polinômio. Então, quem vai mais rápido ao infinito? Então, a função exponencial vai sempre mais rápido. Então, é nessa situação, nessa razão, em que você comparou através de um quociente, uma divisão, uma função polinomial, dividir por uma função exponencial, de cara, vai a quanto? Vai a zero. Por quê?
É isso aí, porque o crescimento exponencial supera de qualquer polinômio, não importa se o polinômio vai crescer, vai a mais infinito, enfim, não importa. É, o mesmo, a função exponencial vai supera de qualquer polinômio, tá? Isso é um argumento lá de cálculo, tá? Se compararmos o gráfico de y igual a 2x, por exemplo, como yx igual a x10, veremos. Aí faz uma comparação aqui, ó, tá vendo? Não importa, vai chegar um determinado momento, ó, a um determinado intervalo, determinado período, né, determinado intervalo, o polinômio supera. Mas depois, a função exponencial, a partir de um determinado ponto, vai muito mais rápido, ao infinito, do que o polinômio. Nesse aspecto. Então, caracterização da função exponencial. Tá? Vejamos, ó. As funções... Aqui tem um comentário. Vamos ver, ler o comentário. As funções exponenciais são, juntamente com as funções afins e as funções quadráticas, aí que tá. Repara, que o em que comparece muitas questões envolvendo, ó, função quadrática, função afim, função exponencial. Ah, ó, olha aqui. Normalmente com as funções afins e as quadráticas, os modelos matemáticos mais utilizados para resolver problemas elementares. As funções afins ocorrem em praticamente todos os problemas durante o 8 primeiros anos da escola e com menos exclusividade, porém, ainda com grande destaque nos 3 anos finais. Por sua vez, as funções quadráticas e exponenciais aparecem nos 3 últimos anos, embora tenham principalmente as últimas importância considerável na universidade, bem como nas aplicações de matemática e atividades científicas ou profissionais. Uma vez decidido que um modelo adequado para um determinado problema é uma função afim, quadrática ou exponencial, a partir daí o tratamento matemático da questão não oferece maiores dificuldades. As dúvidas que possam surgir acontecem geralmente antes na escolha do instrumento matemático apropriado para o problema que se estuda. Para que essa escolha possa ser feita corretamente, é preciso saber quais são as propriedades características de cada tipo de função. Aí fala, nos capítulos 5 e 6, vimos propriedades características de funções afins e quadráticas. Vamos agora fazer o mesmo com as funções exponenciais. Então, o que caracteriza as funções exponencial? Então, seja f, ó, temos um teorema aqui, ó, f de r em r positivo, uma função monótona ou injetiva, isto é, crescente ou decrescente, tá? Então, quando a gente monótona ou injetiva, ou é crescente ou decrescente, e a injetividade veio pelo fato de ela ser monótona, tá? Então, se você dissesse, ó, é uma função crescente ou decrescente, então já seria injetivo, tá? Então, as seguintes afirmações são equivalentes. F de n vezes x é igual a f de x elevado a n para todo n inteiro. F de x é igual a de x para todo x, onde a é igual a f de 1. Tá? F de x mais y é igual, leva a soma em produtos para qualquer x e y reais. Então, ó, o primeiro implica no segundo. Ok? O primeiro implica no segundo, o segundo implica no terceiro, e o terceiro implica no primeiro. A gente vai mostrar essas três coisas. Então, você falar na identidade funcional, falar que f de x é igual a a de x, ou fn de x é igual a f de x elevado a n, que a gente vê e a gente passa como uma... São propriedades, claro, são propriedades, a gente passa por uma observação, passa por uma propriedade, porque aqui os alunos não têm uma maturidade para compreender o aspecto intrínseco que tem isso envolvido, então a gente acaba fazendo todo a gente olha, verifica, a gente olha a propriedade, faz uma comparação para a gente poder ir depois bola para frente, pode continuar, a gente não tem tempo de desenvolver isso. E outra, se a gente for falar isso no ensino médio, não é adequado você atender isso, mas é importante que para o professor ter essa percepção, essa compreensão que quando você tem uma equivalência, né, então você dizer que a identidade funcional é a mesma coisa que você tiver a v de x igual a x, ou a primeira propriedade. Então, provaremos as implicações um, 2, 3 em 1. Então, a fim de mostrar que um implica 2, observamos inicialmente a hipótese que um acarreta um número racional. Tá, então vejamos. Ó. Então, com efeito, ó, tá vendo? Ó, R igual a MN, então, ó, escrever isso. Então, ó, pronto.
Aí aparece assim, se supusermos f de 1, vamos ver aqui, só para a gente poder, f de 1 igual a, tá? Teremos que o f de r igual a r vezes 1, e aí acabou. Para completar a demonstração, a gente vai utilizar o quê? O fato de f ser crescente, tá? E admitimos por absurdo que existe um x real, tal que f de x é igual a elevado a x, diferente de a elevado a x. Digamos, por exemplo, que f de x é menor que a de x. O caso f de x é maior seria tratado analogamente, tá? Então, pelo lema da seção entre 2, existe um número racional R, tá? Como f é crescente, f de x é menor que r, concluímos. Tá, tudo bem. Aqui utilizou, ele fez uma demonstração por absurdo, né? Mas interessante seria fazer uma demonstração direta, né? Se você pudesse fazer uma demonstração direta, porque se você tem o x real, você pode pegar uma sequência de racionais convertindo para ele, e você usa o fato que a f é contínua, tá? De repente eu pensaria dessa forma, mas acho que fica mais curtinho. Por outro lado, temos também um implica 2, ó, essa contração completa a prova de 1. As implicações 2 e 3 em 1 são óbvias. Ah, lembra que eu sempre falo isso aí, toma cuidado para as expressões ser óbvias, né? Se f de x é igual a de x, então se você pegar f de x mais 2 implica 3, então você faz o quê? F de x mais y. Então vai ficar a elevado a x, você usa a propriedade de potenciação para extrair a terceira condição. Agora você tem aqui, vale isso. Então você tem aqui n cópias de x. Então você vai fazendo pedacinho por pedacinho. Lembra que eu falei isso? Então você tem f de x, n inteiro. Vamos pensar dessa forma. Você separa em dois casos. Ou melhor, separa em três casos. N positivo, n natural, né? Depois n igual a zero. Depois é, n positivo, coloca menos n. Ou n igual a menos k. Pode ser. E aí você vai trabalhando com essa expressão, tá? Também, ó. Então, o teorema de caracterização pode ser enunciado de modo ligeiramente diferente, substituindo a hipótese de monotonicidade pela suposição que f seja contínua. Ah, aqui, ó, f seja com hipótese, substitui a hipótese de monotonicidade, porque aqui ele coloca monotonicidade, tá? Certo? Então, ó, repara. Então, aqui, f seja contínua em demonstração. Muda apenas no caso x racional. Então, tem-se pela continuidade. Ó, pô, interessante, né? Argumento. Eu gosto muito desse argumento em torno de limite, tá? Aí agora vem o que a gente trabalha muito, né? Porque tudo a gente coloca tudo numa mesma caixa, numa mesma forma. Qual é o quê? Apareceu o exponencial a elevado a x, o a elevado a 2x, a gente chama tudo de função exponencial. Ou ainda, tem uma constante multiplicando, sei lá, 2 vezes 3 elevado a x. Que a gente vai chamar? A gente vai chamar uma função tipo exponencial, tá? Dizemos que uma função g de r em r é de tipo exponencial, quando se tem g de x igual a b de a elevado a x para todo x real, onde a e b são constantes positivas, tá? Onde a e b são constantes. Se o a é maior que 1, g é crescente. Se o a estiver entre 0 e 1, g é decrescente, tá? Se a função g de r em r é tipo exponencial, então, para quaisquer x e h, os quocientes tá, 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 gx mais h menos g de x sobre g de x é igual a h menos 1. E a outra vai ficar aquilo ali. Mas não de x, mostraremos que vale a recíproca, tá? Então, vejamos. Caracterização da função tipo exponencial, seja R é uma função monótona adjetiva, isso é crescente ou decrescente, tal que é um acréscimo relativo, depende apenas de h, mas não de x. Então, g de x, então, se b é igual a g de zero e a é igual a g de 1 sobre g de zero, tem que dizer x é igual a b de a elevado a x para todo x, ou seja, a função g é tipo exponencial. Isso aqui é um argumento interessante, né? É a última parte, ó, vejamos. Então, demonstração rapidinha, como vimos acima, a hipótese feita
equivale a supor que φ de h é igual a gx mais h sobre g de x, independente de g. Substituindo, se necessário, g de x por f de x é igual a g de x sobre b, onde b é g de zero. F é contínua, monótona e injetiva. E com f de x mais h sobre f de x, independe de x. E agora, como f de zero igual a 1. Então, então ele ajustou aqui para que f de zero fosse 1. Ponto x igual a zero em relação, obtemos que f de h é igual a φ de h é igual a f de h para todo h. Vemos assim que a função monótona injetiva f cumpre a relação fundamental, a identidade funcional, ou seja, f de x mais y é igual a f de x vezes f de y. F de x mais y é igual a f de x vezes f de y. Para quaisquer x e y reais. Segue, então, que o termo anterior, que f de x é igual a x, logo, g de x é b, f de x, que é b de a elevado a x, que é tipo exponencial. Tranquilo? Tá? É um materialzinho lá do... material é antigo, mas assim, eu acho que é bem interessante você... Repara que essa parte aqui foi uma das primeiras, na época em que o Profimat foi criado, né? Isso faz, pô, isso faz trocentos não, não faz uns 13 anos que eu estava lá para ver. Eu tô falando, tá? Mas, assim, acho interessante ter esse material e dar uma olhada aqui, porque é uma outra abordagem, tá? Então, vejamos, aqui também tem mais um outro material aqui, ó. A função exponencial e progressões. Eu acho aqui, olhando aqui, esse tipo de questão, eu acho que isso aqui já compareceu no ENC, sim, tá? Então, aqui ele faz uma relação aqui, ó, seja f de r, é um barulho lá fora, acho que foi um galho que tá ventando, mas é assim mesmo, tá? Então, essa chuva, tá? Não importa, né? Agora tá ventando aqui Soropédica, tá? Então, função exponencial e progressões. Então, seja f de r, f de x igual a b de a elevado a x, uma função do tipo exponencial, tá? Você tem uma progressão aritmética de razão h. Isto é, xn mais 1 é igual a xn mais h. Então, tem os valores aqui, forma uma progressão geométrica. Então, os valores, né, formam uma progressão geométrica de razão a elevado a h, pois, né, tem essa expressão. Ó, como que eu escrevo? Como é enésimo, n mais o ésimo termo da progressão aritmética dada por xn mais 1 igual a x1 mais n vezes h, segue que f de xn mais 1 é igual a f de x1 vezes a elevado a n, onde esse a é o AH, e em particular, se x1 é igual a zero, tá? Então, vejamos. Aqui é pequenininha, são 6 páginas. Essa simples observação é usada na prática para discretizar a análise das situações como aquela da seção 1, é, em que se tem o crescimento ou decrescimento exponencial. Por exemplo, se o capital iniciado C0 é aplicado a juros fixos, então depois decorrido um tempo T, aqui dá uma aplicação, né? Interessante, né? Existente é dado por essa expressão, CT igual a C0 vezes A elevado a T. Se tirarmos o extrato das contas nos tempos 0, H, 2H, 3H, teremos aqui, portanto, a evolução do saldo calculado em intervalos de H unidade, tempo é dada pela progressão geométrica. Aqui dá uma referência, ó. Vídeo, progressões de matemática financeira da coleção Professor de Matemática da SBN. Essa propriedade, característica das funções tipo exponencial. Ó, repara aqui, ó, esse exercício aqui, esse teorema aqui, ó, uma função monótona injetiva, isto é, crescente ou decrescente, transforma a progressão aritmética numa progressão geométrica. Se supusermos b igual a f de zero, a igual a f de 1 sobre f de zero, teremos aqui a função f é tipo exponencial. Tranquilo? Não vou fazer essa demonstração porque eu quero avançar. Então, vejamos, ó, função inversa. Diz que uma função g de yx é a inversa de uma função f de x, y, quando g de f de x igual a x
e f de GY igual a Y para qualquer x xzinho pertence a xão e yzinho que pertence a yzão. Evidentemente, G é inversa de F, se somente C, F é inversa de Z. Quando G é inversa de F, tem-se que G de Y igual a X, se somente C, F de X igual a Y. Se G de F de X é igual a X, então a função F é injetiva, pois... Tan, 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 tan. Olha aqui, ó. Tcharam. Isso aí lembra alguma coisa para vocês? Por sua vez, a igualdade F de G de Y, valendo implica que F surgiu, pois dado Y pertence ao resultado, tomamos x igual a g de y, pertence, temos que F de x é igual a y. Portanto, a função possui inverso, então, F injetivo e sobrejetivo, ou seja, é uma correspondência bionívoca entre x e y. Reciprocamente, se F de x, y é uma objeção entre x e y, então F possui inverso. Para definir, notamos que, sendo F sobrejetivo, para todo y existe um x que pertence a y, tal que F de x é igual a y. Tranquilo, pessoal? Tá? Assim, g de y em x é uma função que associa a cada y um único x, a da y um único x, tal que F de x é imediato. Tá, tá. Viram, pessoal? Isso aí não lembrou alguma coisa? Tá? Então, vejamos, ó, olha aqui um outro exemplo, tá? Ó, lembremos, ó, que o zero de mais infinito, né? Opa, perdão. Ai, caramba. Opa, cadê? Acho que deu ruim aqui. Peraí, o que que eu fiz? Não sei. Peraí. Peraí. Acho que eu fiz besteira. Deixa eu ver. Stop. Peraí. Acho que eu fiz besteira. Mexi aqui no... Acho que... Deixa eu ver. Peraí. Voltando aqui. Ah, voltou. Deixa eu ver. Ah, agora voltou. Voltou. Deixa eu deitar aqui. Essas quedas de luz aqui. Esse computador ficou lento. Muito lento. Então aqui, deixa eu ver, inversa, tá? Aqui tem, deixa eu ver mais alguma coisa. Diagonal, simétrico, tá? É um materialzinho bom para você dar uma olhada, né? Tá, então aqui é injetivo, ó, tá vendo? Vou dar um exemplo. E como você... Aqui, ó, lembramos, ó, seja f de RR definido por f de x igual a x ao quadrado e g, se x for negativo, então g não é inversa de f. Tá? Então, aqui faz uma restrição, tá? Ele faz o quê? A partir da lei de formação, mas o que que ele modifica? Ele modifica o domínio, né? E outra, ele coloca o quê? Ele tem que assegurar que seja injetivo e sobrejetivo. É isso que ele faz. Então, para você ter x ao quadrado seja a inversa da raiz quadrada, o que que precisa? Tá, não, você não pode trabalhar com de R em zero mais infinito. Então, a gente faz o quê? Ó, note, porém, que se considerarmos restrições de f ao intervalo de zero a mais infinito, isto é, função f maiúsculo, f é uma correspondência biunívoca e sua inversa é a função raiz quadrada. Tá? Tudo bem? Então, vejamos. É isso aqui, monótona, portanto, tá? Aqui tem mais algumas outras propriedades, vou deixar isso aqui para leitura, tá? Aqui, ó, se x e y são conjuntos de números reais, f é menos 1, y é a inversa da função. Então, o gráfico G' da função f é menos 1 é simétrico com respeito à diagonal. Tá? A diagonal está contida no triângulo, né? Então, se chama diagonal, formada pelos pontos, tem abscissas e ordenadas iguais. Tranquilo, pessoal. Tudo bem, tá? Então, aqui... E o pessoal tá falando alto, né? Tá? Mas... é um material interessante, né? Dá uma olhada. Eu vou botar isso aqui no cigarro para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, rapidinho, pessoal. Dá um minutinho aqui que eu vou lá ver que estão falando alto pra caramba aqui. Pera aí, só um minutinho aqui. Eu já volto, tá?
Já voltei aqui, pessoal. Então, é um material que eu acho que é importante, tá? Você dá uma olhada, uma passada de olho. Eu acho que tem um livro do Profimat de funções, eu teria aqui em algum lugar, tá? Em algum lugar deve ter. Nesses trocentos livros, tá? E é bom você olhar o quê? O material também do que o professor fez em sala de aula, né, com vocês, ver os pontos que ele enfatizou, tá? Dar uma lida. Eu acho importante você ter esse material, relembrar esses conteúdos, tá? Porque função exponencial, função quadrática, função afim, são questões rotineiras no Enem, né? São questões, temas rotineiros no Enem. Então, é importante você saber trabalhar, né, com isso, ver o link que tem com PA e PG, tá? Eu acho que eu já vi questões que envolvem PA e PG e agora vamos falar um pouquinho disso, né? Esse material foi apenas só para dar uma palhinha em preparar terreno, o tema de PA e PG. Vejamos, ó. Eu tenho um outro material aqui. Esse aqui já é um trabalho mais destrinchado aqui de função exponencial, que diferentezinho um pouquinho, tá? É um pouco diferente daquela abordagem do livro. É um exemplo simples, mas ilustrativo, aqui bem simples, né? Você tem aqui a função, uma função exponencial de A, seja A, um número real, tal que A é diferente de um, o A tem que ser positivo, diferente de um. Uma função exponencial na base A é dada por isso aqui, ó, tá vendo? Aqui o contradomínio, já coloquei a imagem da função. Então, tá? Então, o gráfico da função exponencial aqui, ó, tá vendo? A igual a 2, aqui, só para a gente poder visualizar, né? A maior. Então, essas são propriedades intrínsecas que a gente tinha mencionado anteriormente. Então, eu acho que é de importância você dar uma olhada, uma atenção, tá? A esse material, tá? Então, vejamos aqui, ó. Aqui também a gente tem, opa, voltando aqui, a gente tem o domínio, o gráfico de f está acima do eixo x, pois o gráfico de f corta o eixo y no ponto de ordenada 1. Então, a definição de logarítmico, né? Logaritmo. Então, ele faz a definição de logaritmo. Tem uma questão do ENC passado, deixa eu ver se eu localizo aqui, tá? Eu acho que foi do ano passado, peraí, só um instantezinho aqui, tá? Uma questão de logaritmo do ENC passado, tá? É, que trabalhava com isso aqui, tá? Deixa eu ver aqui, acho que eu tenho, tem aqui, tem um salvo aqui, peraí, só um instantezinho, acho que foi 2023, 2023 que trabalha justamente com isso. Eu até mencionei para vocês anteriormente. Então, é importante você ter essa jogada, né? Deixa eu ver aqui, peraí, rapidinho. Deixa eu localizar aqui, tá? Não, não é esse, acho que é esse. Esse, pronto. Tá, peraí, só um minutinho, pessoal, rapidinho. Então, deixa eu voltando aqui, depois eu vou deixar. Aí o logaritmo, né? Consequência da definição, tá? É, vejamos, ó. Então, você tem A positivo, diferente de um, B maior que zero. Então, isso aqui é a forma tradicional que a gente aborda lá no cálculo, né? Cálculo um, a gente aborda também lá para o pessoal do ensino médio, né? É, agora, não nesse novo, mas no antigo ensino médio, tá? Vejamos aqui mais propriedades, tá vendo? Mais propriedades, logaritmo. Tem aqui, ó, tá vendo? Aqui tem uma demonstraçãozinha, condição de existência de logaritmo, leis operatórias, então aqui uma mudança de base, tá? Então, ó, coisas que são importantes, né? Então, ó, vejamos, aqui eu faço com a definição de função logarítmica, tá? Então, isso aqui eu acho que é a segunda ou terceira vez que eu falo na definição, tá? Então, repara, pegou diretamente de zero a mais infinito, né? De zero a mais infinito, ok? Então, a gente definiu aqui o gráfico de f simétrico em relação a y igual a x, tá vendo? Aqui a construção, a imagem da f igual ao domínio da g, a imagem da g igual ao domínio da f, tá? Então, isso é importante aqui, ó, o f de 1, tá? Que é zero, vejamos.
Tem mais alguma coisa? O gráfico construído através de simetria, diagonal. Tá vendo ali a diagonal? Então, aqui, ó, material e a função logaritmo natural. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá? Então, vejamos. Olha aqui, ó. Nesse enk aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo localizar ele aqui. Acho que eu localizei. Pronto. Aqui, ó. Ele trabalha muito com isso. Então aqui, ó. Aqui, ó, caiu como uma questão do enk. Tá vendo? Mostrar que o logaritmo transforma produtos em somas, tá? O logaritmo da raiz quadrada, você pega um e meio para frente, tá? Eu uso muito isso quando eu ensino cálculo, tá? O pessoal lá do cálculo, eu ensino derivação logarítmica, eu passo o logaritmo uma potência, para em vez de eu aplicar a regra do produto para derivadas, eu aplicar o quê? Eu vou aplicar a soma, tá? Também dá, tá? É interessante ver isso, né? É interessante dar uma olhada e usa a regra da cadeia, tá? Então aqui te dá uma vertente, ó, tá vendo? Seja U igual ao log de x na base B e V igual ao log de y na base B. Pela definição de logaritmo, temos que x é igual a b elevado a u, y igual a b elevado a v. Daí a gente tira o que é isso aqui. Importante, novamente, pela definição de logaritmo, podemos afirmar que u mais v é log de x, y na base b, tá? Então, o que eu aconselho nessa altura do campeonato, nesse momento, para vocês fazerem? Faz uma observação aqui, ó. Vou até colocar isso aqui lá naquele material, que eu acho que eu não coloquei. Deixa eu ver aqui como é que eu faço isso aqui. Mas, assim, o que eu aconselho vocês a fazerem seria o quê? Seria pegar isso aqui, tá? Esse material aqui, tá? E ver coisas similares. Pô, tem tanta propriedade que vocês podem ver. Propriedade de logaritmo, propriedades. Então, para treinar aqui ele pegou um recorte dentro da teoria e para poder acrescentar, não é? Então, aqui, por exemplo, eu colocaria aqui mais um. Deixa eu ver uma página. Aqui, vou colocar aqui, ó. A gente coloca mais uma página. Deixa eu acrescentar aqui para vocês. Deixa eu ver como é que a gente faz isso. Nova página. Tá? E aí a gente vai colocando, vendo coisas similares, tá? Entendeu? Para poder facilitar, tá? Na hora de você estudar. Eu estou falando, você, o caderno e a questão. Pô, se você, eu acho o seguinte, nesse tipo de questão, não adianta você se limitar apenas ao que está pedindo na questão. Tá? Ah, na prova caiu assim? Tudo bem. Mas o Enk não vai seguir o mesmo, como é que chama? O mesmo esquema, tá? Não vai seguir o mesmo esquema. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai querer coisas diferentes. Então, se eu for me preparar, eu vou me preparar considerando o quê? Considerando aqui, ó, coloquei aqui como última página, né? Isso aqui foi 2023, 2, mas assim, deixa eu colocar aqui, 2023, 2, tá? Então, aqui, ó, pronto. Vou botar aqui para você, já deixa o materialzinho. Pronto. Aí vocês aprenderam como é que eu faço essas aulinhas aqui, né? Tá? Tá vendo? Então, ó, use isso aqui, ó. B elevado a usar essa expressão, ele te dá uma dica, cara. Ele te dá uma dica, tá? E é uma propriedade importante, ó, tá vendo? Depois você lança a mão, ó. Ou seja, voltando novamente para a definição do logaritmo, só que você utiliza somente a definição do logaritmo. Então, vejamos, olha a pauta de correção aqui. Usar corretamente a definição usual de logaritmo, 0,25. Concluir a demonstração. Quer dizer, usar corretamente, mas concluir a demonstração. Então, o que que isso quer dizer para você? Isso quer dizer, cara, a maneira que você for linkar as ideias, você vai ser pontuado pela maneira que você linkar as ideias. Se você deixar tudo mal escrito ou não linkar, vai perder
décimos preciosos nesse tipo de questão. Outra coisa, ó, escrever x igual a raiz quadrada de x vezes a raiz quadrada de x ou equivalente. Vai fazer ou seja, fazer ser equivalente é você trabalhar uma propriedade, alguma coisa nesse tipo, tá? Concluir demonstração, 0,25. Tá vendo? Então, o que eu aconselho vocês fazerem é o quê? Na hora de você estudar. Deixa eu até escrever aqui, deixa eu ver aqui, peraí. Escrever aqui, tarefa. Pensar em questões de demonstração de logaritmo, de propriedade, né? Demonstração de propriedades de logaritmo. Logar, logaritmo. Então, vejamos. Ó. Então, aqui, eu acho que isso aqui, esse tipo de questão aqui, você pensar nisso, mas não tem a fórmula de mudança de base? Você pode pensar, então vou dar uma olhada nisso. Tem a fórmula da potência? Pensar nisso. É isso que eu estou falando para você fazer, tá? Quando você for estudar as questões do Encke, as questões passadas, é você pensar em novas questões que sejam similares, porque aí você está se posicionando na condição de o cara que monta a questão. Então, tá vendo? Ó, aqui é uma coisa. Então, você está se preparando igualmente para fazer a prova do Encke, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem, tá? Então, vejamos. Vamos ver aqui mais um pouquinho, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Essa aqui já é um outro tipo de questão, tá? Uma questão como essa, é, aqui, isso aqui já foi 2018, tá? Trabalhava com um elemento químico, né? Então, trabalhar com função exponencial para isso é excelente. Tem um livro muito bom, eu aconselho todos a terem, tá? Que é o Fundamentos da Matemática Elementar. Tem um capítulo, tem um livro desses para função exponencial e logaritmo. Um livro desse, tá? Eu acho que todo professor de matemática tem que ter um livrinho desse aí, tá? O Fundamentos da Matemática de Jallo Ciesa, tá? Acho que tá em algum lugar aqui nessa. Tá ali. Tá ali, eu tenho ele ali. Tá? Tem uma coleção completa. Mas, assim, eu acho que você tem que ter, você olhar, tem questões envolvendo isótopo radioativo, crescimento populacional, tá? Pode falar muita coisa sobre crescimento populacional, tá? É, é legal, né, você fazer esse tipo de ponte, né? Claro, você não tem derivado, então não pode o seu jogo de aula ele fica um pouco limitado, mas o que você tem é muito rico, tá? Então você pode falar muita coisa, tá? É, claro que então vejamos aqui, vamos abordar aqui a questão, senão eu acabo divagando sobre o tema, né? Então a gente acaba falando horas a fio sobre um determinado tema e não vai avançando, né? A ideia é avançar. Então, os isótopos radioativos de um elemento químico são sujeitos a um processo de decaimento radioativo. Legal, show de bola. Uma questão padrão, uma questão de decaimento, de decaimento radioativo, né? Com o passar do tempo, uma amostra de tais isótopos vai se desintegrando, isto é, emitindo radiação e se transformando em uma amostra de átomos mais estáveis. Sabes que o decaimento é tipo exponencial, isto é, denominado por MT, massa, dentro do isótopo radioativo no instante de tempo. Tem-se isso aqui. Para algum B entre 0 e 1, sendo M0 a massa inicial.
A meia-vida desse isótopo é denotada por T e o tempo necessário para a massa M se reduz a metade de seu valor inicial. Determine B em função de T. Determine em função de tempo, o tempo necessário que M se reduza ao terço do seu valor inicial. Cara, isso aqui é uma questão que envolve propriedade exponencial, propriedade de logaritmo. É uma questão tranquila, tá? Mas, assim, vejamos como é que a gente pode apresentar ela. Então, seja T0 tempo inicial, isto é. Então, vou aplicar o quê? Peguei aqui, esse aqui é M, T0 igual a M0. Deixa eu ver, tem um chat aqui, cadê? Opa! Ah, não, tá ruim aqui, deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver. Estou mais vendo a questão, deixa eu ver aqui. Tá aparecendo aqui. Se apareceu para vocês agora. Se apareceu aqui. Apareceu? Apareceu aí para vocês? Tranquilo? Ah, tá. Então a questão está aqui, tá? Então vejamos. Então como é que a gente vai fazer isso, né? Então determine B em função do T maiúsculo. Vamos lá. Isso aqui, cara, questão do Encke é uma questão pensada, assim, raras questões de vários itens. Você não vai ter que o item A não é usado no B. Ou o item A e o item B não são usados no C. Raras são as questões. E são coisas distintas. A é uma coisa, B é outra. Não, raras questões são assim. Mas pode ter? Pode. Mas são raras, é exceção, a maioria das vezes. E a tendência que a gente tem reparado ao longo desses anos é o quê? Que a função exponencial, no caso aqui, a prova em si, se tem uma questão de vários itens, o item A usa no B. Ou o item A é uma coisa, o B é outra, o A e B são usados no C. É isso, tá? Então toma cuidado, é só você fazer é um cuidado, né? Tá? Não é certeza, né? Então, vejamos, devagar. Se já ter zero tempo inicial, isto é. Então, como é que a gente vai resolver isso? Solução de A. M de T0 igual a M0. Utilizo a fórmula e obtenho aqui. Então, B de T0 é igual a 1. Se B de T0 é igual a 1, e B, por sua vez, está entre 0 e 1, então a única possibilidade que eu tenho aqui é de T0 ser 0. Bom, seja T maior que 0. Então, eu já sei que o tempo inicial é 0, tá? Seja T maior que 0, tá? Se T maior que 0, agora eu vou jogar aqui. Eu quero meia-vida, então vou colocar aqui, ó. Então, a meia-vida M de T maiúsculo é igual a M0/2. Então, T, o que eu quero? Quero determine B em função de T. Ah, tá. Então, é isso que ele está fazendo. Colocou B, ó. Então, ficou M0, ó, na segunda linha, M0 igual a B elevado a T igual a M0. M0 é diferente de 0, então eu posso cortar. Depois eu posso jogar aqui, ó, esse T aqui, tirando o quê? Fazendo propriedade de potenciação mesmo, né? Tá? Propriedade de potenciação para jogar isso aqui. Eu quero colocar B em função, tá bom? Então, isso aqui foi, tá? Vejamos agora. Vamos lá. Próximo. Aqui, ó, uma questão, assim, cara, uma questão boa, né? Uma questão, se GT positivo, tal que MT é igual a M0, tá? Um terço. Agora, quer saber, na questão B, deixa eu voltar aqui na questão B. Determine em função de T o tempo necessário para que M se reduza a um terço do valor inicial. Bom, eu já coloquei aqui, ó, já coloquei B em função de T. Então, vou usar essa informação, vou usar A. Usei A, repara, olha o que vai aparecer aqui. Propriedade de potenciação mesmo. Uma questão do Encke, uma questão redonda do Encke. Tá vendo? Aplico, aí, ao final, aplico o logaritmo e aparece redondinho aqui, ó. Então, esse aqui é o tempo necessário. Perdão, eu acho que eu cliquei no lugar errado. Aqui. Tá? Aqui. Determine em função de T maiúsculo o tempo necessário para que M se reduza a um terço da sua vida. E qual é o tempo necessário? É esse aqui. Em função de T maiúsculo. Ó. Log de 3 na base de 2 vezes o T maiúsculo. Tranquilo, pessoal? Questão
bonita, né? É uma questão, ó, claro, tem que saber fazer, tem que ter todas as propriedades da mente, mas isso aí não é tão difícil, né? Entendeu? Tem que ter as propriedades, ensina isso, né? Ensina a função exponencial, tá? Então, vejamos, ó. Então, agora, a segunda questão, olha essa aqui foi de 2017. Trabalha com crescente, né? Uma função f é dita crescente, aí dá a caracterização, é legal. Eu gosto de questão, definição, aplicação. Dá a definição e que é a aplicação. Vejamos, vamos ver o que que dá, né? A função f é dita crescente em x contido em R, se para todos os x1 e x2 pertencem a x, com x1 estritamente menor que x2, tem-se que f de x1 é menor que f de x2, tá bom? Sabendo que as funções, né, tem uma função aqui, ó, x elevado a alfa não, a, né? A número real, tá? É uma função potência. E h de x elevado a b elevado a x, função exponencial, são crescentes, de zero a mais infinito. Para a e b reais, com a maior que zero e b maior que 1. Prova que a função f maiúsculo de x é crescente nesse intervalo. Interessante, né? Interessante aqui. Prova que a função é crescente. Cara, se você fosse fazer, se você pudesse usar mecanismo de cálculo, eu ia calcular a derivada ali e ia correr para o abraço, tá? Porque ia aparecer o quê? Ia aplicar a regra da cadeia, tá? O termo o fator, não, o termo não, mas o fator que determinaria o sinal seria 2 elevado a x, então teria 2x. Então, a derivada seria positiva para x maior, né, que zero. Então, seria positivo, então seria crescente, tá? Então, no zero, ela seria igual a zero. Então, seria um pouco. Então, você teria aqui, né? Então, seria crescente. Não posso utilizar essa. Engraçado, né? Você fica pensando, pô, se eu fosse usar a, 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 a derivada primeira, é muito rápido, curtinho, né? A demonstração. Aqui não, hein? Só que aqui você não pode utilizar isso. Encontre as soluções não negativas da equação, tá? E aí? Vamos fazer o quê? Vamos ver. Então, vejamos, tem que lançar a mão da definição. Suponha, aí, ó, ele cria todo um aparato que você tem que utilizar. Ah, professor, mas são, cara, não, eu quero usar dele. Não, não pode, não pode. Senão, cálculo, ferramentas de cálculo você só vai aprender no segundo ano. Segundo ano. Então, aqui você tem que usar só o conteúdo de funções. Eu acho que esse que é o. Ah, ele pode aceitar? Sei. Tá, então, eu não arriscaria. Tá? Tentaria trabalhar com o que ele dá. Uma questão, definição ou aplicação. Ele dá uma definição e você tem que fazer o quê? Construir uma solução com base na definição, que ele pede uma aplicação da definição, tá? Então, ó, suponha que x1 e x2 pertencem ao intervalo de zero mais infinito, tais que x1 igual a x2. Prove que, vamos lá, letra A. Essa função horrível, né? 1 mais exponencial de x, entre parênteses, tudo elevado a x ao quadrado mais 1 é crescente. Ele vai fazer o quê? F de x igual a x lá é crescente. De fato, consegue verificar isso facilmente, x1 no x2. Ele vai montando a questão, né? Então, peguei x1 elevado a A, x2 elevado a A. Se x1 é menor que x2, então x1 elevado a A é menor que x1, x2 elevado a A, tá? Tudo bem? Lembrando que a gente está trabalhando aqui. Tranquilo, tudo bem? Então, aqui, ó. Para todo A positivo. Em particular, se A igual a 2, o que vai acontecer? Isso aqui vai acontecer. Então, vai somar aqui, tá vendo? Aí eu somo uma unidade, ponto. Isso aqui
Tá vendo? Ó, é menor que x2 mais um. Tá, tudo bem. Gabarito oficial. Agora tem o g de x igual a b elevado a x acrescente. E aí? G de x menor que g de x ao quadrado. B elevado a x1 menor que b de x2. O b, eu vou escolher ele aqui. Modo grande, né? Tem que ser maior do que um, de fato. Por isso que é 1 mais exponencial de x1. Isso vai ser maior que um, então eu posso jogar isso. Então, cara, mas é uma solução feia, né? Então, por outro lado, tomando b igual a exponencial de é maior que um, é elevado a x1 é menor que e elevado a x2. Onde eu tiro aquilo ali, né? Depois elevo. Pronto. É o que que eu provei aqui? Por um e 2 tem que ser o quê? Decrescente. Tá? Tem que ser crescente, perdão. Tá? Agora vamos ver. Próxima solução. Usa o fato de ser crescente, tira o negócio da cartola. Se é crescente, então é injetora. Cartola não, análise faz isso, né? Tá? Mas isso aí vem muita bagagem que você viu. Ó, você viu naquele material que a gente tinha do Prof. Mate? Falava o tempo todo nisso. Aditividade, né? Obtém aditividade para monotonicidade da função. F crescente, F decrescente implica que F é injetora. Se F é injetora, bom, basta você encontrar aqui alguma coisa que dê aquele valor. Não deu 2? Então, joga o zero lá. Ótimo, joguei o zero. Apareceu o quê? Apareceu o quê? Apareceu 2 ali, ó. Pô, se apareceu 2, então f de x igual a f de zero. Pô, mas não é injetiva f? Porque se ela é crescente, o que te garante? Aqui, ó, por A. Então você usou A, tá? Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Tá, vejamos. Vamos ver a próxima. Tá, a próxima aqui. Ah, desigualdades, né? Adoro desigualdades, né? Eu tinha um professor que falava, às vezes desigualdade é muito mais importante do que igualdade, né? Deixa eu apagar aqui, para a gente ficar limpo aqui. Então, ó, tem um módulo, 2x mais um elevado a um polinômio de grau 3 menor que um. Usando informações, determine o conjunto de solução da inequação. Cara, ele viu a inequação, é uma questão montada de trás para frente, né? Então, o cara pensou nessa questão. Ele já montou a questão pensando na sua solução. E quando ele escreveu o enunciado da questão, ele percebeu que precisaria dar alguma informação, alguma dica. Então, ó, uma expressão exponencial a elevado a b com a maior que zero e b real é menor que 1 nos seguintes casos. Aí te dá. A é estritamente menor que 1 e b maior que zero. Ou 2, a é maior que 1 e b menor que zero. Usando essa informação, determine o conjunto de solução da inequação. É isso que a gente vai tratar agora. Tá? Ok? Então, observe, vejamos. Se for igual a zero, observe que em que x é diferente. Ó, observe que 2x mais 1 é igual a zero, se somente ser x igual a menos meio. Logo, x diferente, o que garante que 2x mais 1 é sempre o quê? Maior que zero. Então, você trabalha com módulo. Um módulo de um número vai ser sempre uma quantidade não negativa. Não pode ser zero, então tem que ser positivo. Tá? Eu precisava dessa informação. Então, vamos lá. Ele pega e vai destrinchando naquele caso. Quem vai fazer o papel do A é exatamente o módulo 2x mais 1. Quem vai fazer o papel do B vai ser quem? Vai ser o expoente, tá? Então, A elevado a B, tá? Então, ele vai fazendo os casos e vai resolvendo duas situações de inequação. Uma inequação envolvendo uma função uma equação modular. Aqui há um polinômio de grau 3. Repare, aqui eu já coloquei a sua decomposição. Pô, professor, o senhor já viu a decomposição de cabeça? Não, cara. Isso aí não é trivial. Mas na prova eu tenho que fazer as contas? Cara, se você for fazer as contas no seu rascunho, depois passar, tu vai levar tempo. Tu vai levar.
tempo fazendo o quê? Essa transposição. Ah, fiz no rascunho as contas, encontrei as raízes do polinômio. Tá. Se você fizesse um texto corrido, de repente você já... Não, vou encontrar as raízes do polinômio. Preciso estudar... Eu preciso estudar o quê? O sinal de x ao cubo menos 2, menos 6x ao quadrado mais 11. Então, primeiro passo, vou fazer a pesquisa das raízes inteiras. Então, vou pesquisar quem? Quais são as possíveis raízes inteiras? Mais ou menos um, mais ou menos dois, mais ou menos três, mais ou menos seis. Comecei testando. Menos um, dois, menos dois, três, menos três. Cara, aí deu um, dois, três. Pô, são três raízes. Então, você tem a decomposição. Pô, essa decomposição, você vai perceber o seguinte, ela vai ser positiva, eu preciso que ela seja positiva, somente naquela situação, que é dada através do sinal da função. Então, você tem que fazer o estudo do sinal da função. Tá? Não adianta, não adianta. Ah, como é que eu faço? Não muda, é isso que você tem que fazer. Tá? Aí, ó, eu faço o quê? Aqui eu fiz uma junção entre um e 2, tá vendo? Então, vai ser o quê? É a primeira interceptado com a segunda. Então, aqui, ó, ou seja, nesse caso, não há solução. Então, para essa primeira configuração, caso um, não tem solução. Vamos ver o caso 2. Também é bem parecido, tá? É bem parecido e é o aspecto que eu acho que é importante, tá? Tá vendo? Aqui, ó. Aqui esse aspecto aqui é bastante importante, tá vendo? Já no caso 2, aí dá certinho, ó. Olha aqui. Porque você vai fazer um e 2. Por que interseção? Por que eu faço a interseção da solução de um e 2? Pensa aqui comigo. É por causa do E, tá vendo? Olha aqui o E aqui, ó. Ó, vou pegar aqui uma cor, um colorido aqui. Só para a gente poder aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? É E, por isso que é interseção. Tem que ficar, você resolve. A maneira que está escrita aí, você tem você tem uma inequação, mas você vai resolver duas inequações. Um problema que vale por dois, né? Como no caso aqui, por quatro. Você tem que avaliar a outra situação, tá? Então, aqui encontrei o conjunto de solução. Tudo bem? Então, são questões muito, muito importantes, tá? Cai questões assim no Enki, cara, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu ver aqui, tô clicando errado aqui. Cai questões direto no Enki envolvendo isso, tá? Aqui, deixa eu ver aqui, cara, deixa eu ver mais alguma, rapidinho, peraí, só um instantezinho, deixa eu ver aqui, 2001, deixa eu ver, deixa eu ver aqui, peraí, é, deixa eu ver. Então, são questões que comparecem muitas vezes no Enki, tá? Questões envolvendo função exponencial, tá? Então, cuidado, tá? Então, muitas vezes vai fazer a ponte entre, como é que se diz? A função exponencial, logaritmo, função exponencial, PA e PG, coisas desse tipo, tá? Estava procurando aqui, ver se eu encontrava aqui do link passado, mas eu acabei que eu acho que eu não encontrei, não. Deixa eu botar aqui de volta para vocês verem. Tá, vamos continuar, peraí. Então, aqui, P4, ó. Questão antiga, tá? Uma questão antiga, 2012, acho que foi o primeiro ENC. Então, usando o gráfico com o qual se define geometricamente o logaritmo de ln, mostra que ln de 1 mais x é estritamente menor que x para todo x. E daí o ln de x é estritamente menor que x. Tomando raiz quadrada de x em vez de x nessa última desigualdade, para todo x suficientemente grande, o quociente ln de x sobre x pode se tornar tão pequeno quanto desejemos. Prove ainda que a conclusão é válida para logaritmos para qualquer base maior do que 1, tá? Aqui tem uma construção aqui artificiosa pra caramba, porque você tem que olhar aqui, tá vendo?
1 mais x, né? Você tem que olhar aqui, ó. Justamente, ó, a ln de 1 mais x. Pô, mas, cara, olha aqui. Solução de 1. Usando o gráfico, qual define geometricamente o logaritmo natural de ln de x. É complicado, né? Porque você vai olhar isso através de uma integral. Então, por isso que eu acho que foram deixados de lado, porque você vai olhar o quê? A ln de x é a integral de 1, né? A t de 1 sobre x de x. Olha dessa forma. Por isso que você está olhando aqui a função recíproca, ó, tá vendo? A área da função recíproca, 1, 1 mais x. Cara, mas isso aí, eu acho uma questão aqui que eu acho que, no primeiro ano, que ela ficou deslocada, tá? Falo isso há uns 10 anos. É uma questão deslocada, porque você não tem a definição de logaritmo via integral, tá? Eu, por exemplo, eu ensino para matemática isso, às vezes, mas eu ensino na última parte do curso, assim, quando sobra tempo, tá? Nem todos os cursos de graduação têm isso. No, Se você for ver isso, você só vai ver em fundamentos do cálculo, tá? Talvez em funções, de repente dá uma falhinha, mas se você não tem a ferramenta de integral, como é que você vai falar isso? Tá muito... Então, eu mostro isso aqui, esse tipo de questão aqui, somente para a gente poder ter uma percepção disso aqui, tá bom? Então, é importante, tá? Então, aqui a solução é uma solução de análise. Aqui a fórmula de mudança de base. Tá? Eu acho que eu mostro aqui justamente por causa dessa fórmula de mudança de base no item C. Tá? Então, por A, a ln de x é menor que x para todo x. Trocando x por raiz quadrada de x, aí faz uma construção, tá vendo? Dado épsilon, queremos ter que a ln de x sobre x é menor que épsilon. Para tal, basta tomar o x. Bom, é isso que a gente ganhou. Era o que pedia na questão, tá? Aqui usou a mudança de base para transformar aqui e extrair, ó. Basta tomar x maior que 4c ao quadrado sobre epsilon ao quadrado, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Aqui, tá. Então, essa questão é uma questão mais antiga, tá? E o Henk, ele foi em outra direção. Esse tipo de questão, indo para o cálculo, acho que não é mais essa abordagem. Claro, o que a gente não sabe fazer, o que a gente não... Você vai brigar com a questão, cara. Vai brigar com a questão, tá? Bom, aqui 2022, era essa que eu estava querendo achar. Foi de 2022, 1. Deixa eu ampliar aqui para ver se vocês... Prova que uma função tipo exponencial fica determinada com esses dois seus valores, mais precisamente. Se f de x é igual a b vezes a de x e f maiúsculo de x ou igual a b maiúsculo vezes a maiúsculo elevado a x são tais que f de x1 é igual a f de x1 minúsculo, f minúsculo, de x1, a valoração em f minúsculo é igual a valoração em f maiúsculo em x1 e x2, e x1 é diferente de x2, então azinho é igual a azão e b, que é, cara, questão de, no caso aqui, 3 linhas, né? Então, ele pede o quê? Pro- na, ele, na verdade, é uma questão de uma linha. Prove que a função do tipo exponencial fica determinada quando se conhece dois de seus valores. Aí, as outras 2 linhas é uma ajuda que ele te dá, tá? Então, vejamos, ó, de fato, pega f de x1 igual a minúsculo, igual a decorre, como Azinho não é não nulo, nenhuma potência de A será nulo também. Assim, podemos dividir, passei para lá e coloquei B em função, né? Depois, substituindo nessa equação o valor encontrado em B, tá? E aí vamos obter, ó, tá vendo? Aí, ó, são potências, né? Tá vendo? Dividindo, ó. Então, a gente joga para lá, faz um ajuste, ok? Como x1 é diferente de x2 e a razão sobre a, pois ambos são maiores de zero, então a última igualdade implica que azão sobre azinho é igual a 1.
você tem que ter essa luz, cara. Porque se você olha aqui, pô, potência de mesma base, então x1 igual a x. Pera aí. Mas não é. X1 é diferente de x2. Ah, então a base tem que ser um, tá? Então isso aí que eu acho que é o fator. Mas se você tem que A é igual aí fica mais fácil, né? Depois substituindo agora, vejamos o que que vai dar. B tem que ser igual a B. Determinando que Azão é igual a Azinho, você tira aqui Bzinho é igual a Bzão, tá? Mas aqui eu acho que o argumento central disso aqui, eu vou até grifar aqui, ó. Tá vendo? É essa igualdade. Porque, ó, potência de mesma base. Ó, potência de mesma base, então os expoentes tem que ser, só que os expoentes não são iguais. Ah, então essa base tem que ser um. Eu acho que essa aí é o argumento chave dessa questão, tá? Então você tem que ter todos esses argumentos de potenciação, de função exponencial, tudo preparadinho, tudo organizado, tá? Para a gente poder trabalhar nisso, tá bom? Tranquilo, acho que isso aqui é esse tema, essa conversa que a gente teve aqui sobre a função exponencial, tá? É um tema que comparece. Vocês já viram que comparece, então, ou comparece na propriamente como função exponencial, ou então comparece a sua inversa, a inversa da função exponencial, que é a função logarítmica. Então, eu acho que isso está no mesmo grupo, né, de questões. Então, se você tem uma função de logaritmo, você não vai cobrar uma função exponencial. Mas se você tem uma questão de função exponencial, então você não vai. Então você tem opção. Mas então o que eu digo para vocês? Estudem os dois. Prepare o material, prepare um resumo, e faça essas questões. É importante ver, ó, repara, é importante você saber demonstrar as propriedades de logaritmo, tá? Então, tem que ter. Então, por isso que eu coloquei aqui, não é, é um treino, né? Então você pode pensar, pô, então a fórmula de mudança de base poderia cair numa questão do Enem? Poderia, cara. Já compareceu a aplicação, para você aplicar. Mas seria interessante você fazer um argumento seu, um resumo seu, em que você faz isso. Então você cria um caderno de questões que você está estudando, se preparando para o Enem. Muita coisa você tem que. Pô, isso aqui é similar, uma função exponencial. Então, você estuda as coisas que são, ó, a gente está num ponto, no Exame Nacional de Qualificação, que você consegue olhar para trás e poder fazer, nem que seja uma previsão sutil, uma previsão do estilo de questões. Cara, o primeiro ENC, o segundo ENC, não tinha nada disso. Não tinha questões. Aí depois, o segundo, o primeiro ano, 2012, aí teve o segundo, também foi no mesmo ano. Aí depois o terceiro, que foi no ano seguinte, tá? Você olhava, aí mudou o estilo, né? Viram que aquele primeiro não ficou legal, então foi mudando o estilo. Então a configuração que tem hoje, você consegue fazer uma análise do que você olha para trás e consegue ver. Tem 10 anos de Exame Nacional de Qualificação. É muito exame, é muita questão. Então, são, se você fizer um apanhado, são 80 questões. Se você fizer, eu vou estudar de 2023 para trás, 2013, fazer todos os ENC. Você vai ver que o ENC, aí você começa a ver, ó, similaridades, você consegue ver, ó, não, questões que são temas recorrentes, então você consegue fazer um grupamento. É isso que eu fiz aqui, ó, sabe? Peguei aqui, ó, questões, ó, função exponencial, ah, caiu nesse ente, nesse ente, nesse ente. Aí você vai fazer um grupo. Ah, função, congruência de triângulo, já caiu nessa questão, é nessa. Já semelhança de triângulo, já caiu nessa. Lei dos cossenos, lei dos senos.
vai comparecer inúmeras vezes. Então, eu faço um grupo só para ele. E é isso que eu estou querendo que vocês entendam. E não adianta, vou fazer aqui e só vou refazer o ranking. Cara, não faz só o ranking. Você tem que saber a matéria, tem que ter o conteúdo. Então, paralelamente às questões do ranking, eu aconselho vocês a fazer o quê? Um resumo, né, do conteúdo das disciplinas. Claro, não dá para você pegar e refazer o conteúdo de aritmética inteiro. Não, assim, não dá para você fazer, vou fazer, mas você consegue fazer um resumo? Pô, você está estudando uma questão de aritmética, você consegue fazer um resumo para aquela teoria envolvida por detrás. Pensa assim, é muito. Eu vou continuar essa fala minha quando eu encerrar essa gravação. Vou encerrar logo essa gravação aqui, e aí deixa eu fechar aqui. Aí não saiam da sala, que a gente continua a falar um pouquinho, tá? Tá bom? Então, deixa eu fechar aqui essa gravação. Deixa eu ver, pessoal. Então, até a próxima.